Quero fazer uma saudação muito especial às mulheres desse país, às mulheres brasileiras. Hoje é o Dia Internacional da Mulher, o dia em que nós refletimos sobre a nossa posição na sociedade, as nossas lutas e o enfrentamento que devemos fazer. Muitos que me encontram hoje, encontram várias mulheres, costumam cumprimentar, dar os parabéns e dizer que as mulheres merecem os parabéns. Eu prefiro dizer que as mulheres merecem, em primeiro lugar, receber o mesmo salário que os homens recebem pelas mesmas funções que desempenham. Que as mulheres merecem ser consideradas e respeitadas na sociedade. Que as mulheres merecem não ser vítimas de violência. Que as mulheres merecem não ter sobrecarga de trabalho. Que as mulheres merecem partilhar o poder de forma igual na sociedade brasileira. É isso que as mulheres merecem, para depois de tudo isso, merecerem os parabéns. Porque, infelizmente, apesar dos diversos avanços que nós tivemos na nossa sociedade, as mulheres ainda estão numa situação de muita desigualdade em relação aos homens. E a desigualdade das mulheres em relação aos homens também se reflete na desigualdade daqueles que são diferentes dentro da sociedade patriarcal. A desigualdade das mulheres se reflete na desigualdade em relação às raças, em relação às orientações sexuais, em relação às religiões. Enfim, quando as mulheres são hierarquizadas negativamente, você tem hierarquias negativas na sociedade de todos os diferentes. Por isso que quando nós falamos que o feminismo é uma luta libertadora, nós não estamos falando só sobre a perspectiva de gênero ou a perspectiva da mulher. Nós estamos falando sobre a perspectiva de todos aqueles que têm os seus direitos retirados pela sociedade patriarcal, pelo sistema que se estabelece na sociedade. Muitos homens, inclusive, maioria dos homens pobres, que são vítimas desse sistema, mas também reprodutores dele. Por isso que é importante o dia 8 de março, para a gente fazer essa reflexão e saber o quanto as mulheres ainda têm que avançar. Por exemplo, no mercado de trabalho. Nós somos metade da população economicamente ativa, né, das vagas formais de trabalho, mas ganhamos, em média, 30% do que os homens ganham para desempenhar as mesmas funções. Apesar da Constituição de 1988 ter determinado que as mulheres têm que ter igualdade salarial. Me antecedeu aqui o senador Lindbergh Farias, que apresentou um projeto muito importante no Senado da República, que coloca multa para aquelas empresas que não garantirem a equivalência salarial entre homens e mulheres que desempenham as mesmas funções. Eu acho que isso é importante instrumento na luta, inclusive do movimento sindical brasileiro, para que a gente possa cobrar as empresas e o sistema como um todo de que as mulheres não podem ser discriminadas pelo fato de ser mulher. Nós ainda somos vítimas de violência por sermos mulher. Tivemos, senador Eumano, uma grande vitória em 2005, quando aprovamos a Lei Maria da Penha. Mas veja, 2005, nós estamos falando de 12 anos. Faz apenas 12 anos que o Estado brasileiro resolveu meter a colher na briga de marido e mulher. Porque até 2005, nós não tínhamos uma intervenção do Estado sobre isso. Então, o marido batia, o companheiro batia, o namorado batia na mulher. Em consequência, muitas vezes os filhos sofriam violência e se vinha com esse ditado: briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Não é verdade. Ninguém pode se sujeitar à violência em nenhum tipo de relação, seja ela afetiva, seja ela uma relação de trabalho. E violência em todos os sentidos, não só a violência física, a violência emocional, a violência psicológica. Então, a Lei Maria da Penha, ela vem tentar corrigir essa situação. É uma lei jovem ainda. E devemos essa lei ao esforço do Congresso e também, sobretudo, ao presidente Lula, um dos presidentes mais avançados, um dos presidentes homens mais avançados, porque mulher só tivemos uma, a Dilma, mais avançados em relação à questão de gênero para as políticas públicas. Foi no governo de Lula que nós começamos a inaugurar políticas públicas que consideravam a mulher como a metade da sociedade brasileira. Assim, nós tivemos, por exemplo, o Bolsa Família, um programa tão importante que trouxe o empoderamento econômico para as mulheres de baixa renda. E o cartão do Bolsa Família hoje, mais de 98% está em nome das mulheres. Isso é fundamental para a libertação de uma mulher numa relação que é opressora. Concedo uma parte, senador Jorge Viana. Senadora, presidente do meu partido e colega aqui do Senado, senadora Gleisi, eu queria cumprimentá-la pelo pronunciamento. Eu estou inscrito, daqui um pouco também vou falar, e certamente vou falar um pouco sobre os desafios que nós temos pela frente ainda no nosso país,
para procurar aperfeiçoar e construir uma adequada e civilizada relação de gênero. Nós abrimos essa semana os jornais e os desafios são tremendos, porque, como Vossa Excelência estava falando, a violência contra a mulher está numa parte grande dos lares brasileiros, está nas ruas, nas cidades. A cada 2 horas, uma mulher é morta no nosso país. Isso é uma situação terrível. Nós temos um número de assassinatos, são 8 por hora. Por hora. E a cada 2 horas, uma mulher. Isso são desafios que nós precisamos manter bem vivos para que tomemos atitudes no sentido de enfrentá-los. Mas Vossa Excelência tem razão quando traz os avanços que nós tivemos durante o governo do presidente Lula. Imagine, os programas sociais nossos, criados pelo nosso governo, tinham a mãe, a chefe de família, como a fiel depositária deles. Isso é o certo. São as mulheres que acordam mais cedo numa casa e dormem por último, não porque querem, é quase como uma imposição, uma obrigação do modelo de sociedade que nós temos. Elas têm que cuidar de tudo, ser responsáveis sobre tudo, sem ter as mínimas condições e sendo discriminada. É impossível essa conciliação de mãe, mulher, do trabalho, da casa, na nossa sociedade. Por isso que eu queria dizer que é muito relevante uma fala como a sua. Se nós não consertarmos essa relação de gênero dentro do nosso país, nós vamos pagar caro. Nós temos um parlamento que o número de mulheres é muito pequeno, porque aqui no Brasil a gente faz a lei que cria cotas, um faz de conta. Nós, para piorarmos isso, o presidente Lula, inclusive, que foi a pessoa que disse, olha, vamos indicar a primeira mulher para presidente do Brasil, que foi eleita com a presidente Dilma, o que é que nós tivemos? Talvez tenha sido a política no mundo mais injustiçada de todos os tempos. Ocorreu recentemente, estamos falando de 2 anos. Veja que país que é o nosso. A presidente passou aqui um dia inteiro, não faz de conta, não cometeu crime, pessoa honesta, decente. Há erros políticos, administrativos, certamente centenas. Quem que não os comete? E sofreu um impeachment sem crime de responsabilidade. Esse é o nosso país. Esses são os desafios que se colocam. E eu parabenizo Vossa Excelência pelo pronunciamento. Acho que a Lei Maria da Penha veio, mas veio para mostrar que o nosso país é injusto ainda, que o nosso país precisa se transformar num país civilizado no aspecto de gênero e do respeito à mulher. Parabéns, senadora Gleice. Obrigada, senador Jorge. Inclusive, das políticas públicas desenvolvidas pelo nosso governo, outra ganha um valor importante nessa questão da libertação da mulher, que é a política habitacional. Nós aprovamos, inclusive, por lei aqui, que a titularidade do Minha Casa Minha Vida fica preferencialmente em nome das mulheres. Isso também evita com que mulheres vítimas de violência continuem se submetendo à violência de seus cônjuges, parceiros, maridos, porque precisam de um lugar para criar os filhos ou precisam da renda. São políticas libertadoras, importantes, não são caras de se fazer, não são absurdas, mas fazem com que a vida das mulheres melhore muito. Concedo uma parte ao senador Lindbergh. Senadora Gleice, hoje o protagonismo é das mulheres, a fala também. Eu quero ser bem breve para falar do orgulho que tenho de ter uma atuação aqui nessa bancada de oposição junto com senadoras tão lutadoras. Eu aqui não quero citar todas, que posso esquecer alguma. Lembrar daquele episódio que marcou a história da resistência contra a reforma trabalhista, da ocupação da mesa, que teve um grande peso na sociedade, nas mobilizações populares. E eu queria trazer um ponto aqui que eu acho importante. Hoje o Instituto Avon traz uma pesquisa que foi feita em cima de violência e assédio na internet. Houve um aumento, senadora Gleice, de 211% de violência e assédio contra mulheres na internet. E o estudo é muito interessante, porque mostra o seguinte: quem faz esse tipo de violência são homens brancos e ricos. E esse é um dia também dos homens repensarem o seu papel na sociedade. Está aqui os números, eu encerro dizendo isso. 96% dos ataques são de homens, em sua maioria de classe média alta, 34% da classe B, 31% da classe C, 19% da classe A. 79% são brancos. Então, é hora dos homens pensarem também o seu papel. E, na verdade, as mulheres na política
são vítimas desse ódio na internet, dessa violência na internet. As senhoras são vítimas. A presidente Dilma Rousseff foi vítima durante todo aquele processo. Quem não entende que houve misoginia na construção desse golpe não entendeu nada. Então, eu tenho orgulho de atuar junto com essas mulheres guerreiras aqui no Senado Federal. Obrigada, senador Lindbergh. Aliás, a violência é uma constância em se falando de mulher. Eu lembro que quando a gente discutiu o feminicídio aqui, que eu fui relatora, tiveram muitas críticas. Por que nós estávamos fazendo algo diferenciado? As mulheres são vítimas de homicídio. E aí tem que entrar na disposição legal, a penalização dos seus agressores, de quem as mata, no que já diz o Código Penal do homicídio. Mas, na realidade, o feminicídio é uma constante, está na cultura patriarcal. Essa cultura do homem branco que manda, rico, está na cultura patriarcal. Vamos nos lembrar das mulheres queimadas em fogueiras no passado. Era normal. Diziam-se que ia combater a bruxaria, 98% das mortes eram de mulheres. Ou das mulheres que eram incentivadas a se matar junto com os maridos quando eles morressem. Essa é a cultura que nós temos. Matar a mulher é coisa normal, quase que para a sociedade patriarcal e machista. Por isso que é normal a violência, ou se normaliza a violência contra a mulher. E essa violência acaba, além de ser física, sendo a violência que Vossa Excelência colocou aí nas redes sociais. Por isso, ontem nós aprovamos projetos importantes aqui, que é de criminalizar exatamente a exposição da mulher nas redes sociais, de colocar a Polícia Federal para atuar nesses crimes cibernéticos e também para qualificar a injúria em relação a gênero. Não é possível essa desqualificação e a humilhação que a mulher passa pelo fato de ser mulher. Na realidade, nós vivemos a verdadeira ideologia de gênero no patriarcado, que é o gênero masculino se sobrepondo, né, aos demais, não só as mulheres, mas todas as orientações que você tiver na sociedade. Então, a data de hoje é muito importante por isso. Em relação à questão econômica, que Vossa Excelência apresentou o projeto, eu acho que é um ótimo projeto, e que hoje os jornais trazem, a senadora Vanessa já falou aqui, jornais trazem uma amostra do que significa a mulher ganhar menos na sociedade, que isso tem implicação ao PIB. Eu queria dizer para os senhores o que significa as mulheres não serem remuneradas e trabalhar. Nós estamos aqui com uma matéria falando sobre o trabalho doméstico e o trabalho do cuidado, que sempre foi deixado às mulheres. Isso tem um impacto de quase 20% no produto interno bruto. Se isso aqui tivesse que ser remunerado, teria um custo grande para a sociedade brasileira, porque é o trabalho do cuidado, é o cuidado da casa, é o cuidado dos filhos, é o cuidado dos idosos, é o cuidado dos doentes, que cabem às mulheres e que fazem gratuitamente. Então, as mulheres, além de ganhar menos no mercado de trabalho, ainda se sujeitam a ter duplas e triplas jornadas de trabalho. É muito pequena a entrada do homem no mundo doméstico do trabalho, ainda, infelizmente. Então, fica o sobrepeso às mulheres. Assim como o trabalho doméstico remunerado, 98% são mulheres. Nós aprovamos aqui a lei, a PEC da empregada doméstica, estendendo os direitos dos trabalhadores da empregada doméstica, veio a reforma trabalhista e retirou tudo, porque hoje querem se contratar empregada doméstica pelo trabalho intermitente. Essas mulheres que ganham menos para fazer esse tipo de serviço, que é desqualificado pela sociedade, mas é tão importante a sua sustentação, são mulheres que muitas vezes deixam seus filhos sozinhos para poder ter o ganha-pão. É sobre isso que nós estamos falando. Então, infelizmente, não dá para parabenizar as mulheres, porque nós ainda temos que conquistar muito na sociedade. E em termos de poder, então, nem se fale. Somos quase 54% da população e 10% do Congresso Nacional. O poder é majoritariamente masculino e, infelizmente, é misógino. O que eu quero dizer com misógino? O poder, ou esse masculino do poder, tem ódio às mulheres. Por isso que nós somos tão atacadas, inclusive atacadas dentro do parlamento. Eu aqui nunca recebi um ataque frontal desqualificador, mas já vi discursos aqui que desqualificam a mulher, ou que dizem que nós fazemos mimimi, nós queremos muita atenção, queremos muita igualdade. Como assim? Não faz 50 anos que nós tivemos o direito de voto regulamentado nesse país. Não faz 50, 60 anos que nós somos colocadas como sujeitas de direito, como cidadãs. Antes disso, nós devíamos, inclusive ao pai e ao marido, o nosso sustento, não nos deixavam estudar.
Até sobre os nossos bens nós não podíamos dispor, se é que tínhamos bens, sempre era do homem e a mulher poderia participar. Aliás, por muito tempo as mulheres foram extensão da propriedade privada do marido ou do pai. Então é sobre isso que nós estamos falando. Nós temos muitas coisas a vencer. Infelizmente, que nós não podemos dizer que temos vencido nesse 8 de março. E no Brasil, nós vivemos uma situação ainda mais ultrajante. Um golpe que tirou uma mulher, uma presidenta legitimamente eleita. Concedam a parte ao senador Eumano. Cumprimentando Vossa Excelência pelo pronunciamento, eu deveria ter feito uma alusão à Procuradoria da Mulher, uma instituição nova aqui no Senado. E sei o quanto todas as 13 senadoras, não queria nesse momento discriminar nenhuma, questões partidárias, ideológicas, mas eu gostaria, nessa oportunidade, que Vossa Excelência, for oportuno, fizesse algumas considerações a respeito da Procuradoria da Mulher aqui no Senado, porque nós assistimos e temos observado da atuação brilhante, mas incisiva do que se refere à defesa da mulher aqui no Senado. E Vossa Excelência tem se referido a alguns aspectos da legislação produzida aqui, mas por iniciativa das guerreiras que eu acho que a senhora representa, quer dizer, o trabalho combativo da mulher aqui do Senado, embora eu espero que dessas eleições deste ano a gente saíssemos com um número maior de mulheres, porque nós, no universo de 81 senadores, temos, de forma representativa, mas do ponto de vista da qualidade e não da quantidade, nós gostaríamos que elas viessem como uma representação que traduza a maioria das mulheres do nosso país. As mulheres constituem mais da metade. É isso. Então, nós temos aqui pouco mais de 10%, 13 mulheres no universo de 81. Então, eu me congratulo com o pronunciamento de Vossa Excelência. Obrigada, senador Eumano Ferrer. Vossa Excelência tem toda a razão, fazer aqui uma referência à Procuradoria da Mulher, a senadora Vanessa Graziotin, mas ao conjunto das senadoras que, independente de partido político ou posições ideológicas, têm se unido em torno da defesa dos direitos da mulher. E a questão da política, a participação política é fundamental. Não tem democracia plena se metade da população está subrepresentada. O olhar masculino é diferente do olhar da mulher, quando se aprova um projeto, quando se intervém na política. Por isso, a importância de a gente ter representação feminina no parlamento. Eu presido um partido, PT, o maior partido de esquerda do Brasil, o maior partido de esquerda da América Latina. E fico orgulhosa de representar e de presidir esse partido. Agora, para chegar a esses termos, nós tivemos que lutar muito para que a gente pudesse ter acesso aos cargos de direção partidária. Hoje, o PT tem 50% de mulheres nos seus cargos de direção. É um partido que avançou muito. Nós sempre fizemos esse debate interno, mas nem por isso a gente deixou de ter problemas, porque o PT, como qualquer outra instituição, está inserido na cultura patriarcal. Então, tivemos que enfrentar também resistências, machismos, mas eu acho que hoje a gente consegue fazer uma caminhada com maiores avanços. Queria muito que os demais partidos, sei que o PCdoB já tem uma representação, também tem uma mulher presidente, mas gostaria muito que os demais partidos, principalmente os grandes partidos brasileiros, pudessem ter uma ação afirmativa. E que, mais do que cotas para a eleição, nós pudéssemos ter cotas de cadeiras no Congresso Nacional. Só assim a gente vai tirar essa diferença de representação. Muito obrigada, senhor presidente.